As manifestações literárias do Barroco começaram a ocorrer sobretudo na cidade de Salvador, capital da colônia, onde havia uma vida social e urbana mais intensa. Ali, a poesia circulava principalmente na forma oral e estava presente tanto em comemorações mais corriqueiras, como aniversários, quanto em ocasiões mais solenes, como em homenagens a personalidades. Mais uma vez, os poemas é o carro-chefe da literatura nesse período. Os poemas circulavam também nas academias, associações em que literatos liam e discutiam poesia e o fazer poético. As academias, como as baianas, Basílica dos Esquecidos e Basílica dos Renascidos, foram criadas no século XVIII e constituíram a primeira manifestação cultural humanística da sociedade brasileira fora dos domínios da Igreja. Ou seja, somente a partir do século XVIII é que foram construídas essas duas academias, certo? Até então, não existia a questão do letramento para que se pudesse dar um seguimento aos estudos sistematizados, certo? O Barroco em contexto. Em 1517, o padre alemão Martinho Lutero publicou as 95 teses, nas quais denunciava abusos e más práticas da Igreja Católica. E, com elas, desencadeou a Reforma Protestante. Em 1545, a Igreja Católica reagiu a esse movimento com a Contra-Reforma. Eu já tinha dito isso anteriormente nos blocos que já passamos em relação às aulas, certo? Que consistiam em um conjunto de medidas para reconquistar os fiéis e conter o avanço da Reforma Protestante. Algumas dessas medidas foram a restauração do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, a instauração da censura a obras de arte e livros, o Index, que eu também comentei, entre os quais se incluíram os de pensadores e cientistas, como Erasmo de Roterdã, Galileu Galilei, Copérnico e Descartes, e a criação da Companhia de Jesus, da qual faz parte o Padre Antônio Vieira, principal expressão literária do Barroco português. Padre Antônio Vieira, não esqueçam desse nome. Para reconquistar e manter os fiéis do catolicismo, a Contra-Reforma também utilizou amplamente a expressão artística. Uma das estratégias que empregou nesse esforço foi a transformação dos cultos em espetáculos de beleza, a fim de estimular os sentidos e despertar o sentimento de devoção. Foi nesse período que as igrejas ganharam mais suntuosidade, com decorações riquíssimas em detalhes e pinturas, e esculturas em que se expressavam as emoções da fé e do êxtase religioso. Desse modo, a Contra-Reforma teve grande influência na arte dos países católicos. Segundo alguns estudiosos, o Barroco acabou se tornando a arte da Contra-Reforma, pelo fato de as principais características estéticas do movimento terem servido ao empenho doutrinador da Igreja Católica na luta contra a Reforma. De maneira diferente do que ocorreu em Portugal, na Holanda, país em que o protestantismo ganhou força, a produção artística do Barroco teve um caráter predominantemente leigo. Como a Reforma aboliu o culto às imagens, quase desapareceram na pintura as representações de Cristo, as Madonas e os santos. As pinturas de Vermeer, por exemplo, como a Mulher com Balança, que você estudou na seção Foco na Imagem, retratam situações do dia a dia. Em Portugal e no Barroco,
em Portugal e no Brasil, o Barroco teve início do século XVII e se estendeu a meados do século XVIII. O que eu preciso que vocês entendam é que a poesia ainda é o estilo literário que dará continuidade no Barroco e terá como fundamento, claro, a questão da fé, mas principalmente a figura de Cristo. Em um dos poemas de Gregório de Matos, que eu irei ler juntamente com vocês, retrata exatamente isso. De que maneira, na verdade, a figura de Cristo, enquanto processo de religiosidade e fé cristã, irá estar na mentalidade desse povo do século XVII, ou mesmo do século XVI, o seiscentismo. Texto 1. A Cristo, Senhor nosso crucificado, estando poeta na última hora de sua vida. Meu Deus, que estás pendente de um madeiro, em cuja lei protesto de viver, em cuja santa lei hei de morrer, em cuja santa lei hei de morrer, animoso, constante, firme e inteiro. Neste lance, por ser o derradeiro, pois vejo a minha vida anoitecer. É, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai, manso cordeiro. Muito grande é vosso amor e o meu delito. Porém, pode ter fim todo pecar, e não o vosso amor, que é infinito. Esta razão me obriga a confiar que, por mais que pequei neste conflito, espero em vosso amor de me salvar. Aqui explicitamente está marcada a questão da salvação, ou seja, o contraste que existe entre a vida e a morte. E ele ainda indica o conflito existencial entre o aspecto terreno e o celestial. Só que há, como ele mesmo diz, um Deus de compaixão, que está pendente de um madeiro, mas está muito além disso. É animoso, constante, firme e inteiro. Por ser derradeiro e a vida por ser passageira, ele indica aqui, meu Jesus, a hora de se ver, a brandura de um pai, manso cordeiro. A misericórdia abunda, na verdade, diante desse pecado que persegue o homem na vida terrena. No texto 2, achando-se um braço perdido do menino Deus, de Nosso Senhor das Maravilhas, ou mesmo de Nossa Senhora das Maravilhas, que destacaram infiéis na sé da Bahia. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo, em toda parte, em qualquer parte sempre fica todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam, sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Jesus agora é visto como cabeça da igreja e como corpo a igreja. Claro que, para fazer parte desse corpo, é necessário que os membros estejam em congruência com o cabeça, que é Cristo. Então, praticamente aqui se declara a maneira como os fiéis precisam dar continuidade a essa marcação do sacramento, do ser religioso, mas acima de tudo de estar sendo conduzido por Cristo, certo? Aí na página 180 do livro de vocês, vocês farão a atividade da primeira até a sexta questão, da página 181, e as 4 questões da página 185.
Eu espero que vocês tenham compreendido. Nessas 2 primeiras aulas, estarei à disposição para que vocês tirem as dúvidas. E na próxima aula, já indicarei também no Classroom essas páginas em que vocês irão realizar a atividade. Obrigada pela presença, mas principalmente pela resistência em terminarmos as nossas aulas. Fiquem com Deus e até as próximas aulas que virão na sexta-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau.